Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Dom-Re foi espancado. As notícias correram rápido. Mesmo que o Elder não tivesse intervindo para lidar e encobrir o problema da melhor forma possível, muitas pessoas já tinham ouvido falar sobre o que aconteceu. Você ouviu? Dom-Re só foi oficialmente registrado por 2 dias antes de se meter em grandes problemas. Ele cozinhou o bicho de estimação de alguém. Todo mundo já sabe disso. Com um pouco de molho de soja, vinagre e alguns dentes de alho, será o almoço mais saboroso que alguém poderia pedir. O cheiro era tão bom naquela época que metade da associação conseguia sentir o cheiro. Ouvi dizer que quando o dono recuperou a consciência, ele começou a lutar contra Dom-Re. Se eu fosse ele, também bateria em Dom-Re. Dom-Re estava parado com o rosto coberto de hematomas. Ele não ousou sentar. Sentados do outro lado da mesa estavam sua irmã e seu cunhado, ambos com expressões geladas. Lixo! Nan Gongxian berrou. Como um ancião da associação, ele estava completamente humilhado, pois foi ele quem providenciou que Dom-Re fosse registrado. Querido, não faz mais sentido dar sermão nele agora. Por que não nos concentramos em como lidar com a situação? Dom, que estava igualmente furiosa e desapontada com o quão patético seu irmão era. Ela até deu um tapa forte nele antes. O Sr. Zan da Câmara de Comércio é considerado um dos meus conhecidos. Eu pessoalmente escolhi outro animal de estimação para ele e realizei o contrato de sangue. Tenho certeza de que ele não vai insistir no assunto, então agora só temos que nos concentrar em encobrir o incidente. Tendo dito isso, Nan Gongxian se virou para Dom-Re e perguntou. De onde você aprendeu a usar essa ideia de vaporização? Dom-Re estava bastante apreensivo com seu cunhado. Ele estremeceu de medo antes de deixar escapar a verdade de uma vez. Lin Jin? Ele de novo. Nan Gongxian franziu a testa. Querido, o que houve? Dom que perguntou baixinho ao sentir algo estranho. A expressão de Nan Gongxian escureceu. Tenho a sensação de que isso é uma armadilha para Dom-Re, preparada por Lin Jin. Desde os tempos antigos, não existe um método de tratamento que exija vaporizar um animal de estimação dessa forma. Ninguém ouviu falar de tal coisa antes. Embora a teoria médica em seu relatório de avaliação fosse bastante adequada, havia uma grande brecha. Ou seja, você tem que ter certeza em seu diagnóstico de que o frio entrou nas veias e órgãos do animal de estimação. Caso contrário, você acabaria vaporizando o animal até a morte em vez de salvá-lo. Os olhos de Dom que se iluminaram. Você está certo. Por que eu não pensei nisso? Ele é apenas um avaliador de bestas de nível 1, então como ele poderia ter certeza de que o frio entraram nos órgãos e veias do animal de estimação? Nem eu posso ter certeza, muito menos ele. Acho que ele deve ter feito isso de propósito para fazer você cair na armadilha dele. Deduziu Nan Gongxian. Dom-Re não pode ser culpado por esse assunto porque Lin Jin é muito astuto. Ao ouvir isso, o rosto de Dom-Re se contorceu. Ótimo, isso é simplesmente ótimo. Lin Jin, você vai pagar por isso. Nan Gongxian virou-se para Dong e disse. Kier, pode ser difícil promover Dom-Re depois desse escândalo. Não podemos impedir, mas não há necessidade de ficar ansiosa porque o que temos é tempo. Acho que sim. Mas deveríamos deixar Lin Jin ir assim. A expressão de Dong era sombria. Ele pode sonhar. Nan Gongxian explodiu de raiva. É praticamente certo que a certificação de Lin Jin será revogada. Mas ele ainda pode fazer os exames no futuro e eu quero fazer com que ele não tenha a oportunidade de se redimir. Haverá uma avaliação em 2 dias. Vou escrever um relatório detalhando os modos rancorosos de Lin Jin e enviar um requerimento à sede para bani-lo. Banido. Nada era mais assustador para um avaliador de animais do que essa palavra. Se a certificação de uma pessoa fosse apenas revogada, ela poderia fazer os exames novamente no ano seguinte. Entretanto, se a Associação de Avaliação de Bestas banisse essa pessoa completamente, ela nunca mais teria a oportunidade de tentar. Tarde da noite, os outros consultórios estavam fechados para o dia e a maioria das pessoas já havia retornado para casa. Apenas o pronto-socorro ainda estava aberto com várias pessoas de plantão. Isso acontecia porque eles podiam ter casos de emergência à noite e alguém poderia estar lá para cuidar deles. Essa também era uma das razões pelas quais todos os outros evitavam ser designados para o pronto-socorro. Afinal, ninguém estava disposto a assumir um turno noturno. No entanto, Lin Jin havia solicitado especificamente para assumir o turno da noite hoje. A desculpa dele era que sua casa não estava completamente consertada. Então, em vez de ir para casa, era muito mais relaxante ficar no pronto-socorro. Não havia muita gente à noite, então o turno foi bem tranquilo. Zhao Ying, Xiao Yu, Andong, vocês também vão para casa. Lin Jin acenou para eles irem embora. O trio estava exausto depois do dia de trabalho, então eles não precisaram ficar e fazer companhia a ele.
Zhao Ying deu uma desculpa para ficar para trás. Depois que Lu Xiaoyun e Andong saíram, ela se inclinou em direção a Lin Jin e perguntou em voz baixa. Avaliador Lin, preciso da sua ajuda. O que foi? Lin Jin perguntou, bastante preocupado porque sabia que Zhao Ying não era do tipo que pedia ajuda. Zhao Ying disse. Eu tenho uma amiga. Ela está se sentindo mal, então ela queria que você desse uma olhada nela. Se ela estiver doente, ela deve consultar um médico em um centro médico. Nossa associação de avaliação de bestas trata apenas de animais de estimação. Lin Jin achou isso confuso. Zhao Ying pareceu hesitante, mas decidiu explicar em voz baixa. Ela foi a um hospital, mas o médico disse que ela não estava doente. E ainda assim, toda noite, ela sonhava com uma grande cobra preta. Ela começou do lado de fora da casa dela, e toda noite, ela se aproximava. Ela me disse que ontem à noite, a cobra preta entrou no quarto dela. Ela está apavorada. É apenas um pesadelo? Lin Jin ficou intrigado. Eu também pensei isso no começo. Mas ela disse que não era apenas um sonho. No sonho dela, a cobra negra até disse que a tomaria como esposa. Zhao Ying corou com isso. Lin Jin riu. Mesmo que seja verdade, ela é quem vai se casar, não você. Por que você está corando? Zhao Ying estava prestes a sair furiosa quando Lin Jin finalmente ficou séria. Então traga-a aqui. Uma grande cobra preta também é considerada uma besta. E já que está escurecendo, vou dar uma olhada nela. Sério? Então eu vou buscá-la. Zhao Ying sorriu e se virou para sair. Lin Jin ficou no pronto-socorro. Ele havia presumido que poderia demorar um pouco, mas logo ouviu passos vindos de fora. Isso foi rápido. Lin Jin queria fazer uma pausa para ir ao banheiro, mas parecia que não havia tempo. Arrumando suas vestes, Lin Jin ficou onde estava. Os passos se aproximaram e uma pessoa entrou. Lin Jin deu uma olhada e refletiu sobre o quão bonita era a amiga de Zhao Ying. No entanto, ela parecia um tanto fria. Ela não é o tipo de garota tímida e acanhada, isso é certo. Já que ela estava ali, Lin Jin foi direto ao ponto. Não havia necessidade de brincar de telefone com Zhao Ying de qualquer maneira. Esta garota estava vestida modestamente com um penteado elegante. Havia um ar surpreendentemente heróico em seu ser. Não havia sinal de Zhao Ying. Talvez ela estivesse sendo atenciosa com a privacidade da amiga. Lin Jin não pensou muito e simplesmente disse. Não se preocupe, não precisa ser tímido. Deixe-me dar uma olhada. O salão médico vai medir seu pulso, então farei o mesmo. Depois de gesticular para que ela se sentasse do outro lado da mesa, Lin Jin sentou-se em seu próprio assento. Deixando de lado o fato de que ela pode estar fisicamente doente, Lin Jin deve ter contato físico com ela primeiro. Se fosse um problema relacionado a animais de estimação ou animais violentos, o museu estaria sendo acionado ao contato. Se não houvesse nenhum, então ela poderia estar apenas tendo pesadelos. Lin Jin então daria algumas palavras de conforto antes de mandá-la embora. A garota ficou visivelmente atordoada, mas não disse mais nada e colocou a mão na mesa. Ao revelar o pulso, havia um traço de curiosidade e travessura em seus olhos. Lin Jin deu uma olhada no pulso fino e belo, pensando em quão bem proporcionada a garota era. Sem pensar duas vezes, ele gentilmente colocou um dedo no pulso dela. Num instante, o Museu das Bestas Mortais foi acionado. Realmente existe uma. A expressão de Lin Jin ficou séria. Enquanto lia os resultados mostrados no museu, Lin Jin pôde ver uma misteriosa bola de névoa negra. Outra maldição bestial da alma. Lin Jin murmurou para si mesmo. Esta foi a segunda maldição bestial da alma que o museu registrou. A primeira foi da garota travesti de antes. Pensando bem, a maldição da alma bestial parecia gostar apenas de mulheres bonitas. Caso contrário, por que todas as vítimas seriam meninas? O museu também continha uma explicação detalhada sobre maldições bestiais da alma. Assim como os humanos, as bestas também tinham almas. Não era incomum usar almas de bestas como ingredientes medicinais, assim como Lin Jin usou uma para refinar uma pílula. No entanto, algumas almas de bestas únicas poderiam potencialmente se transformar em maldições mortais quando o feitiço errado fosse aplicado. E uma vez que essas maldições possuíssem alguém, isso só terminaria em desastre. Enquanto outros podem não conseguir resolver isso, Lin Jin consegue. Principalmente agora que o museu lhe mostrou um método de remoção muito detalhado e rápido. Quando o alvo menos esperar, reúna a energia espiritual de fogo em um dedo e acerte o ponto de pivô celestial do alvo. Isso quebrará a maldição da alma bestial. Depois de ler essas instruções, Lin Jin teve uma ideia aproximada do que fazer a seguir. O dedo de energia espiritual era uma habilidade básica usada para regular veias. Ele só teve que pegar emprestada a energia de fogo de Xiao Wu e pronto. O segredo era fazer isso com um alvo desavisado. Não é um problema enorme, você não precisa se preocupar muito.
Lin Jin se levantou e deu um passo à frente. De repente, ele enfiou um dedo no abdômen da garota, mais precisamente, no ponto do pivô celestial. Feito! O Museu de Bestas Mortais mostrou-lhe um anúncio. No entanto, o que se seguiu foi um tapa na cara. Felizmente, Lin Jin conseguiu desviar a tempo com seus reflexos rápidos. Agora havia uma camada de gelo sobre a expressão da garota, acompanhada por uma aura assassina. Seu libertino! Você é exatamente como os rumores diziam, inábil, corrompido, sem vergonha. A garota repreendeu Lin Jin impiedosamente. Lin Jin também ficou irritado. É melhor você não me acusar. Eu só te ajudei por boa vontade e você não só não me agradeceu, mas está me acusando em vez disso. O que houve? Se eu soubesse que você reagiria assim, eu não teria te ajudado. A garota tremia de raiva. Bobagem! Tudo isso! Preciso te dar uma lição hoje e ajudar a Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo a se livrar de um desastre. Você é o desastre! Lin Jin nunca tinha visto uma paciente como ela antes. Ela veio aqui pedindo tratamento, e Lin Jin tratou. Ela não só se recusou a agradecê-lo, mas estava o repreendendo em vez disso. Que tipo de pessoa faz isso? A garota não disse nada. Sacudindo a manga, uma vespa disparou para fora, e com o lançamento de um feitiço, a vespa cresceu. Este deve ser o animal de estimação dela. Nesse momento, uma voz chamou de fora. Avaliador Lin, estou de volta. Era Zhao Ying. A garota no corredor hesitou. Após uma zombaria, ela chamou sua vespa de volta, deixou uma mensagem e se virou para sair. O que ela disse foi: sua certificação de avaliador de animais foi revogada. Tan Lin ficou furioso. Como inspetora enviada aqui pelo quartel-general dos avaliadores de bestas da cidade do Dragão de Jade, ela nunca pensou que se depararia com um incidente tão ultrajante durante sua visita não anunciada. Certificar um avaliador de animais era um processo rigoroso e diligente. Além disso, se um avaliador de animais certificado demonstrasse comportamento inapropriado ou cometesse um erro enorme, era necessário um processo igualmente prudente para ter suas qualificações revogadas. Daí surgiu o sistema de inspeção. A sede enviaria inspetores para investigar pessoalmente os relatórios. Tan Lin levou seu trabalho a sério. Sem informar a Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, ela chegou à cidade do Bordo com 2 dias de antecedência para conduzir uma visita não anunciada. Ela sentiu que a verdade só seria revelada se ela fizesse as coisas dessa maneira. E agora, ela achava que já tinha visto de tudo. Este Lin Jin era exatamente como o chefe deles, Wang Ji, havia relatado. Na verdade, ele era pior do que o relato. No primeiro encontro, o homem ousou tocá-la aqui e ali antes de começar a falar bobagens. Não importava se ele era habilidoso ou não, mesmo que fosse, ele não deveria ter permissão para continuar como membro da associação. O que ela declarou antes de sair não era uma piada. Como uma inspetora enviada pela sede, Tan Lin tinha autoridade para cancelar as qualificações de Lin Jin e com efeito imediato. Ela pegou um amuleto de papel imediatamente e escreveu sua decisão em um acesso de raiva. Então, ela lançou um feitiço e o amuleto de papel queimou para formar uma luz, disparando para o céu. Este era um amuleto de comunicação usado pela Associação de Avaliação de Bestas para transferir mensagens para locais distantes. Era um item inestimável. Quando esta mensagem chegar à sede, no mínimo amanhã de manhã, as qualificações de Lin Jin como avaliador de bestas serão revogadas. Sentindo-se irritada, Tan Lin quis retornar imediatamente. Mas depois de pensar um pouco, ela foi para uma estalagem. Meu pai veio para a cidade do Bordo ontem e eu também estou aqui. Tem sido tão agitado na sede que não vejo o pai há vários meses. Seria desrespeitoso se eu não o visitasse, então vou ficar mais 2 dias. Também posso testemunhar os exames de avaliador de bestas que estão por vir. Tan Lin respirou fundo e se esforçou para não pensar naquele encontro desagradável com Lin Jin. Dentro do pronto-socorros, a Wing conduziu uma jovem relativamente dócil, de corpo pequeno, em direção à mesa de Lin Jin. Avaliador Lin, quem era aquela agora? Por que ela saiu tão furiosa? Zhao Ying perguntou. Lin Jin ficou atordoado. Não era sua amiga. Zhao Ying balançou a cabeça. Lin Jin então notou a jovem tímida parada ao lado de Zhao Ying e finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ah, merda! Claramente o que aconteceu antes foi um mal-entendido. Lin Jin havia presumido que a garota de aparência severa antes era a amiga que Zhao Ying havia mencionado. Por isso, ele simplesmente a tratou na hora. Mas, para sua surpresa, ela não era a dita amiga, então não é de se espantar que ela tenha reagido dessa forma. No entanto, essa pessoa estava de fato possuída por uma maldição de alma de besta e Lin Jin a salvou disso. Então como ela poderia atacá-lo? Ela não só tinha um temperamento explosivo, mas também era uma pessoa presunçosa, alegando que revogaria sua qualificação de avaliador de bestas como se fosse verdade.
Lin Jin decidiu fechar o livro neste capítulo e não perder tempo pensando nisso. A jovem que Zhao Ying trouxe era chamada Lan Xiue. Com o diagnóstico sendo o motivo, Lin Jin sentiu seu pulso, e dessa vez, sua expressão ficou séria. O coração de Zhao Ying disparou ao ver a expressão em seu rosto. Ela era a aprendiz que estava com Lin Jin há mais tempo, então ela mais ou menos entendia o que estava acontecendo. Em média, avaliador Lin parecia ser despreocupado e geralmente um cara despreocupado. Às vezes, ele intencionalmente colocava uma expressão séria, mas ela e Lu Xiaoyun sabiam o porquê. Entretanto, quando o avaliador Lin percebia que algo era sério, ele assumia uma expressão diferente. Como o que ele está fazendo agora? E a situação que poderia fazer com que o avaliador Lin parecesse tão sombria provavelmente era algo relacionado à sua amiga. Era isso que preocupava Zhao Ying. Lan Xiu era sua amiga de infância e ambas as meninas tinham um ótimo relacionamento. Embora não fossem irmãs, eram próximas o suficiente para serem irmãs biológicas. Avaliador Lin, como está? Zhao Ying perguntou, com a voz ligeiramente trêmula. Lan Xiu parecia igualmente ansiosa. Lin Jin sorriu e respondeu. Não é nada. Certo, eu gostaria de fazer uma visita à sua casa se não for muito inconveniente. Realmente havia algo. O coração de Zhao Ying começou a bater forte. Se não fosse um caso urgente, avaliador Lin nunca pediria para visitar a casa de Lan Xiu tão tarde da noite. Especialmente agora que ele ainda estava de plantão no pronto-socorro. Lan Xiu pareceu ter percebido também, então ela concordou com a cabeça. Vou arranjar alguém para me substituir no turno. Lin Jin disse enquanto saía. Uma vez lá fora, sua expressão ficou sombria. Um monstro. Esta é a primeira vez que gravo um. Interessante. Tenho que ir e ver por mim mesmo. Mais importante, se eu não fizer isso, essa garota pode não viver além desta noite. Lin Jin murmurou para si mesmo. Ele encontrou um aprendiz de plantão dentro da associação, mas este último estava relutante em obedecer. Sentindo-se irritado, Lin Jin deu um sermão naquele aprendiz antes de vir de mau humor para substituí-lo. Como houve um pequeno atraso, quando as 3 pessoas chegaram à residência de Lan Xiu, já passava da meia-noite. A casa de Lan Xiu era relativamente próxima da de Zhao Ying e estava situada a apenas um beco de distância. Ambos os pais eram artesãos e a família vivia junta sob o mesmo teto. Por causa disso, os mais velhos não gostavam muito da visita não anunciada de Lin Jin. Afinal, já era tarde da noite. Eles sabiam do sonho da filha também, mas sentiam que ela estava exagerando. Era só um sonho. Quem não teria pesadelos? Como eles poderiam levar isso a sério? Suspiro, nossa filha é jovem e ignorante, por que vocês têm que brincar com ela? Disse o pai de Lan Xiu no momento em que abriu a porta. Sendo uma garota tímida, a cabeça de Lan Xiu abaixou ainda mais enquanto ela beliscava os cantos de seu manto superior como se tivesse feito algo errado. Zhao Ying ficou irritada, mas não disse nada. Em vez disso, ela começou a confortar Lan Xiu como se ela fosse sua irmã mais velha. Lin Jin sorriu e disse. Isso não vai demorar muito. Então, ele puxou o pai de Lan Xiu de lado e sussurrou algo para ele. O homem mais velho imediatamente mudou de atitude e saudou Lin Jin. Então é assim. Então, por favor, tome seu tempo. Eu estarei em outra sala com a mãe dela. É só nos chamar se precisar de alguma coisa. Dito isto, ele retornou alegremente para seu quarto. Zhao Ying não conseguiu deixar de ficar impressionada com isso. Ela se perguntou o que Lin Jin havia dito ao pai de Lan Xiu que o fez mudar sua atitude tão abruptamente. Depois que ela perguntou, Lin Jin respondeu. Não é nada. Eu só disse a ele que concordava com seus pensamentos. Eu disse que acho que é um sonho também e que estou aqui apenas para mostrar. Uma vez que as preocupações de sua filha fossem esclarecidas, tudo voltaria ao normal. Ele acha que estamos do lado dele, então, é claro, sua atitude mudou. Zhao Ying ouviu com admiração, pensando que havia aprendido mais um truque. No entanto, Lan Xiu ficou ansiosa e disse. Avaliador Lin, não é um sonho. É real. Eu sei. O rosto de Lin Jin parecia sombrio enquanto ele olhava sombriamente para o quarto dela. Claramente havia algo errado com aquele quarto. Para ser franco, Lin Jin não conseguia colocar em palavras, mas ele tinha um palpite. Quando ele foi até lá e examinou a sala de fora, ele não encontrou nada fora do comum. Venha, vamos dar uma olhada lá dentro. Disse Lin Jin ao entrar na sala. Este era o quarto particular de Lan Xiu. Lan Jin olhou ao redor e estendeu a mão para tocar as paredes. Zhao Ying e Lan Xiu observaram enquanto ele trabalhava, sem ousar perguntar o que havia de errado com o quarto. Zhao Ying, leve Xiu de volta com você e deixe-a ficar com você esta noite. Disse Lin Jin de repente. Zhao Ying ficou atordoado. Avaliador Lin, e você? Eu? Lin Jin sorriu e sentou-se em uma cadeira.
Eu vou apenas aguentar a noite assim. Ele não disse mais nada. Ele não podia contar a verdade a elas. Esse problema que o amigo de Zhao Ying encontrou foi muito pior do que eles imaginaram. E essas não foram as palavras de Lin Jin, mas um aviso mostrado pelo Museu das Bestas Mortais. Claro, era apenas um aviso e não é como se não houvesse uma solução fornecida. Além disso, o atual Lin Jin não era moleza, então ele tinha maneiras de lidar com a situação. Quanto ao motivo pelo qual ele decidiu ajudar, um foi porque Zhao Ying havia pedido a ele. O segundo motivo foi por causa de sua própria vontade. Ele queria deixar o Museu da Besta Mortal registrar sua primeira besta do tipo monstro. Se ele tivesse que ser honesto, Lin Jin estava atualmente ansioso por alguma ação. Linda na aparência e inteligente na mente, a Wing não fez mais perguntas desnecessárias. Ela sussurrou algumas palavras para Lan Xiui antes de levá-la embora. Com isso, apenas Lin Jin e Xiao Wu permaneceram na sala. Assim que a luz se apagou, Lin Jin fechou os olhos para descansar na cadeira enquanto Xiao Wu ficou ao seu lado. O tempo passou conforme a noite avançava. Quase todo mundo já estava dormindo. Estava escuro lá fora, mas ainda havia um pouco de luar. As folhas da árvore lá fora farfalhavam na brisa fresca. Das janelas, era possível ver as sombras dos galhos balançando. Lin Jin dormia profundamente dentro do quarto. Tantas coisas aconteceram hoje e ele estava exausto. Naquele momento, ele pareceu ter ouvido algo. As orelhas de Xiao Wu se animaram e ele mostrou suas presas. Uma silhueta escura apareceu de repente, deslizando pela janela. Parecia uma cobra. Xiao Wu imediatamente se levantou enquanto Lin Jin abriu os olhos. Ele estava com um sono leve, então um leve farfalhar foi mais que suficiente para acordá-lo. Ele está aqui. Lin Jin bocejou. Ao mesmo tempo, a porta bem fechada de repente se abriu sozinha e uma grande sombra preta entrou. No entanto, aquela silhueta pareceu ter percebido imediatamente que algo estava errado e estava prestes a recuar. Xiao Wu, pegue-o. Este era o momento que Lin Jin estava esperando, então ele fez Xiao Wu atacar o alvo imediatamente. Enquanto isso, Lin Jin se levantou lentamente e se espreguiçou antes de sair. Xiao Wu estava tendo um impasse com uma criatura grande no quintal. Aquela criatura grande era uma enorme cobra preta que era grossa como um balde de água. Envolta em uma aura escura, ela estava levantando sua cabeça com confusão e fúria claras em seus olhos. Não parecia uma fera comum. A aura de Xiao Wu estava pressionando, ainda mais do que a de seu oponente. Isso fez a cobra preta agir com cautela. Um toque de brilho passou pelos olhos da cobra e, abrindo a boca, ela lançou uma nuvem negra de fumaça antes de deslizar para fora do quintal. Com um movimento de cauda, a nuvem escura se dispersou imediatamente e Xiao Wu saiu correndo do quintal em perseguição ao réptil invasor. Lin Jin permaneceu indiferente. Ele não precisava se preocupar com Xiao Wu por perto, e era assim que ele podia ficar confiante por ter uma poderosa besta de estimação. Se ele não tivesse Xiao Wu, ou se Xiao Wu não estivesse no rank 3, Lin Jin nunca teria se envolvido nesse assunto. Ele fechou a porta atrás de si. Sentindo seu sangue se contrair, ele começou a perseguir as duas criaturas. Depois de passar por alguns becos, ele chegou a um lugar bastante isolado na cidade do Bordo. Este costumava ser um templo, abrigando o deus da terra. Mas depois que um incêndio recente destruiu este templo, ele se tornou um deserto sem ninguém para renová-lo. Poucas pessoas passavam por lá durante o dia, o que mais dizer da noite. Ao sentir seu contrato de sangue, Lin Jin sabia que Xiao Wu estava por perto. Ele suspirou de repente. Se soubesse, teria trazido Dourado junto também. Definitivamente seria muito mais seguro com duas bestas de estimação de rank 3 por perto. Mas tudo bem. Após uma evolução perfeita e dominar a parte 1 da formação de energia bestial, a força de Xiao Wu já havia atingido um nível assustador. Até agora, eles ainda não tinham encontrado um oponente formidável que Xiao Wu pudesse enfrentar com força total. Exceto Dourado após sua evolução. Portanto, Lin Jin estava bastante relaxado. E daí se era um monstro? Se sua classificação fosse menor que a de Xiao Wu, a criatura ainda não tinha escolha a não ser se render. O salão principal do templo abandonado foi reduzido a ruínas. Ao entrar no local, parecia que ele tinha chegado ao salão de Satanás, com as estátuas caídas, todas escuras e assustadoras. Caminhando ao redor, Lin Jin chegou ao pátio onde ouviu sons de batalha e viu as chamas que Xiao Wu estava emitindo. Quando ele se aproximou, Lin Jin viu um Xiao Wu fisicamente aumentado e envolto em chamas enquanto lutava arduamente com a enorme cobra preta. A cobra preta também era bem poderosa. Não só era coberta de aura preta, mas também podia controlar água. Lin Jin ficou confuso. De onde veio a água? Esticando um pouco o pescoço, ele notou um poço em frente a uma grande árvore. Este poço obviamente estava aqui há algum tempo, a julgar pela sua aparência envelhecida. Provavelmente era de lá que vinha toda a água.
Vendo como a cobra negra conseguia se manter firme contra Xiao Wu, Lin Jin percebeu que eles estavam no território da cobra negra, dando a esta última uma vantagem. Ele rapidamente lançou o feitiço Berserk. Depois de formar um pacto de sangue com uma besta de estimação, isso não significava que um humano deveria confiar completamente em seu companheiro. Às vezes, a besta de estimação precisava contar com os feitiços de bênção de seu dono, como agora. Depois de receber a bênção Berserk, o corpo de Xiao Wu cresceu um tamanho maior, emitindo uma aura tempestuosa enquanto sua força aumentava em 20%. Chamas cobriam suas garras afiadas enquanto Xiao Wu atacava a cobra. Incapaz de desviar do ataque, vários cortes apareceram no corpo da cobra preta, que secou de dor. Após esguichar um jato de água escura, ela deslizou para longe, desaparecendo no poço. Nem é preciso dizer que o poço era o esconderijo da cobra preta. Lin Jin parou Xiao Wu, que estava prestes a mergulhar no poço com a cobra. Eles poderiam lutar livremente em terra firme, mas uma vez dentro do poço, as probabilidades seriam diferentes. Havia água dentro deste poço, e se Xiao Wu descesse lá, não apenas seus movimentos seriam limitados, mas ele poderia até ser superado pelo inimigo. Lin Jin nunca deixaria sua besta de estimação correr tais riscos. Nem é preciso dizer que as habilidades da cobra negra superaram em muitas expectativas de Lin Jin. Percebendo os pedaços de escamas de cobra no chão, Lin Jin foi pegar uma. A silhueta escura dentro do Museu de Bestas Mortais se dispersou instantaneamente para revelar o espécime correspondente. Uma grande cobra preta. Monstro de nível 2, Anaconda Negra. Uma besta do tipo monstro. Incapaz de formar pacto de sangue. Nível de inteligência similar ao dos humanos. Status, gravemente ferido. Queimaduras e cortes. Os métodos de tratamento são. Os métodos de evolução são. Monstros atualmente registrados, 1/4. Depois de ler a descrição do museu, Lin Jin sentiu uma mistura de alegria e preocupação. A única coisa que valia a pena comemorar era o fato de que ele poderia obter uma recompensa após gravar todos os 4 monstros. A cobra preta seria a primeira recompensa desta série. Mas havia toneladas de outras razões que o faziam se sentir miserável. Primeiro, esse monstro é um rank 2 que poderia lutar contra um rank 3 como Xiao Wu. Isso é basicamente trapaça. Com base em quê? Se essa criatura conseguisse avançar para o rank 3, ela não seria capaz de derrotar Xiao Wu facilmente? Lin Jin começou a ficar cada vez mais paranoico. Além disso, o que significa incapaz de formar um pacto de sangue? Sendo criaturas tão poderosas, seria ótimo se os humanos pudessem formar um contrato de sangue com monstros. Mas eles não podiam. Então qual era o propósito de ter monstros por perto? E em nível de inteligência similar ao dos humanos? Isso está implicando que os monstros eram terrivelmente inteligentes? Talvez fosse tão inteligente que os humanos não conseguiam formar pactos de sangue com ele. Lin Jin lembrou como a cobra preta havia transmitido suas intenções anteriormente através de seu olhar. Foi no momento logo antes de deslizar para dentro do poço, que a cobra preta havia lançado um olhar malicioso para Lin Jin. Parecia que estava dizendo: espere só. Vou me vingar. Não fui eu quem te machucou. Por que você me atacaria? Lin Jin reclamou. De qualquer forma, ele estava irritado agora. Quando ele entrou em contato com Lan Xiue pela primeira vez, Lin Jin só sabia que ela estava manchada pela aura de um monstro. De acordo com as informações do museu, ela estava sendo observada por um monstro. Lin Jin só veio ajudar por esse motivo. Mas agora, não só ele ainda estava vivo, mas ele havia invocado a ira da criatura. Dito isto, não havia nenhum benefício nesta missão além de acumular um recorde de monstro como recompensa. Com Xiao Wu ao seu lado, Lin Jin espiou o poço escuro como breu e ouviu apenas sons fracos de água. Se ele não tivesse descido lá, ninguém saberia da situação lá embaixo. Mas e se ele fizesse? Lin Jin nunca faria isso. Nunca. Quem sabe o que pode acontecer lá embaixo? E se houvesse um ninho? Esta besta está gravemente ferida agora, então não vai voltar por enquanto. Não precisamos temê-la por enquanto. Quando eu tiver a parte 2 da formação de energia da besta em alguns dias, vou deixar Xiao Wu se fortalecer. Certo, eu ainda tenho o dourado. Vou apenas carregá-lo para onde quer que eu vá. Este monstro estará apenas indo para o suicídio se nos atacar, então não há necessidade de temê-lo. Pensando ter analisado a situação cuidadosamente, Lin Jin se sentiu mais à vontade. Depois de mais uma olhada no poço, ele disse: por que não fecho este poço para evitar que a cobra preta machuque mais alguém? Ele fez Xiao Wu arrastar uma pedra para cobrir a abertura do poço. Uma não pareceu o suficiente, então ele adicionou mais algumas até que o poço estivesse completamente fechado. Vamos! Depois de olhar para o céu, Lin Jin levou Xiao Wu embora.
Como estava ficando claro lá fora, não fazia sentido dormir em casa, então Lin Jin simplesmente retornou ao pronto-socorro da associação para dormir um pouco. Zhao Ying chegou logo de manhã e Lin Jin explicou brevemente a situação para ela. Quando ela ouviu que tinha algo a ver com monstros, Zhao Ying imediatamente disse: se for um monstro, devemos denunciá-lo às autoridades locais para que o matemática. Lin Jin ficou surpreso por não ter pensado em deixar outra pessoa lidar com isso quando ele não teve coragem. Além disso, havia toneladas de especialistas no governo da cidade. Se eles derrotassem a Anaconda Negra, suas preocupações seriam resolvidas. Ele foi imediatamente relatar isso às autoridades com Zhao Ying. No salão do governo da cidade do Bordo. Como era uma instituição oficial, o lugar naturalmente tinha uma atmosfera dominadora. Havia duas grandes bestas leões de guarda em cada lado da entrada, aumentando a intimidação. Lin Jin ficou sem palavras. Em seu mundo, os leões que guardavam as entradas eram meras estátuas de pedra, mas aqui eles usavam leões de verdade. Alto. Quem é você? O guarda na porta interrogou. Lin Jin e Zhao Ying declararam o motivo da visita ao prédio. Um monstro? O guarda parecia hesitante, obviamente cético. Mas quando viu o padrão de um anel na manga de Lin Jin, percebeu que estava falando com um avaliador de bestas certificado, então rapidamente os escoltou para uma sala de estar. Logo, alguém vestido como um oficial militar entrou. Como pode haver monstros na cidade do Bordo? Isso é completamente ridículo. Como vocês podem acreditar em uma coisa dessas? O oficial podia ser ouvido dando sermão em seus subordinados no corredor antes de entrar na sala. Diante disso, Lin Jin balançou a cabeça. Aí vem outro idiota arrogante e convencido. Embora não estivesse esperançoso, ele ainda elaborou o que precisava ser dito. Com certeza, o oficial militar não pareceu acreditar nele. Depois de mais algumas perguntas, Lin Jin apenas disse que estava apenas ajudando quando coincidentemente encontrou vestígios do monstro. É por isso que ele veio aqui para relatar. Quanto àquela luta até a morte com o monstro, Lin Jin nunca lhe contaria isso. O oficial zombou e lançou um olhar para Lin Jin. Você é Lin Jin da Associação de Avaliação de Bestas, não é? Ouvi falar de você. Isso é tudo. Eu cuido disso. Você pode voltar agora. Zhao Ying acrescentou. Aquele monstro é perigoso. Se você for sitiá-lo, tome cuidado e traga mais homens com você. Era apenas um conselho de boa vontade, mas o oficial pareceu irritado. Você acha mesmo que o governo precisa de uma moça inexperiente como você para nos ensinar como fazer nosso trabalho? Lin Jin sorriu, fez uma saudação e arrastou Zhao Ying para longe. Avaliador Lin, eles. Zhao Ying queria dizer mais, mas Lin Jin balançou a cabeça em vez disso. Eles têm preconceito e não acreditam em nós. Se continuarmos pressionando o assunto, isso só nos dará problemas. Já que é esse o caso, deixe-os em paz. Lin Jin não se importou com a forma como o governo da cidade resolveria essa questão. No entanto, uma nova ideia surgiu em sua mente. Aquele monstro, a Anaconda Negra, provavelmente não apareceria na cidade sem razão. Ela também era extremamente familiarizada com o poço do templo abandonado. Então, Lin Jin perguntou sobre aquele templo. Zhao Ying tinha algumas informações sobre isso. Aquele templo já estava lá há um bom tempo. Estava lá quando ela nasceu e parecia ter pelo menos 100 anos de história. No entanto, quando ainda estava intacto, quase ninguém ia lá para rezar. Depois que foi queimado, ficou praticamente deserto. Lin Jin então perguntou quando o templo foi incendiado. Há apenas alguns dias. Acho que foi depois que o templo queimou que Xiue começou a ter pesadelos. Avaliador Lin, você acha que esses dois incidentes estão ligados? Zhao Ying certamente sabia como deixar sua mente vagar. Lin Jin acenou com a mão desdenhosamente. Havia essa possibilidade, mas eles não podiam ter 100% de certeza. Mas de qualquer forma, se houvesse uma chance de registrar monstros, ele a aproveitaria, mas não iria procurá-los sozinho. Afinal, monstros eram muito assustadores. Se aquela cobra preta não buscasse vingança contra ele, tudo estaria bem. Mas se buscasse, Lin Jin decidiu que teria que matar a criatura de uma vez por todas. Caso contrário, permitir que um desastre como esse persista sem dúvida traria calamidade. Como o relatório demorou um pouco, quando Lin Jin retornou à Associação de Avaliação de Bestas, já era tarde. Vamos primeiro para o pronto-socorro. No entanto, quando chegaram aos portões, apenas Zhao Ying conseguiu entrar, enquanto Lin Jin foi parado do lado de fora. Lin Jin ficou confuso, mas os guardas não o deixaram passar, dizendo que era uma ordem do chefe Wang Ji. Isso é demais! A expressão de Lin Jin escureceu. Ele não se importava nem um pouco com o quanto Wang Ji estava tentando dar-lhe um inferno a qualquer chance, mas restringi-lo de entrar na associação era ultrajante. Nesse momento, Wang Ji se aproximou com Jia Qian e Zhang He a tiracolo.
Lin Jin, a sede revogou oficialmente suas qualificações como avaliador oficial de bestas. Agora, se você quiser, por favor, entregue sua faixa de manga de um anel de avaliador de bestas. De agora em diante, você não tem permissão para pisar na Associação de Avaliação de Bestas novamente porque você não é digno. Wang Ji estava extremamente satisfeito consigo mesmo. Ele havia expulsado Lin Jin com sucesso. E isso aconteceu 2 dias antes do que ele esperava. Verdade seja dita, ele ficou igualmente chocado quando recebeu a notícia esta manhã. A ordem para revogar as qualificações de Lin Jin veio da sede do inspetor. Os inspetores realmente tinham essa autoridade. Além disso, Wang Ji não esperava que o inspetor chegasse 2 dias antes do previsto. Ele não tinha ideia do que enfureceu tanto o inspetor a ponto de eles informarem a sede para que a ordem fosse emitida. Mas não importava o que acontecesse. Tudo o que importava era o sucesso do seu plano. Assim como uma sentença de morte, era impossível para Lin Jin se redimir agora. Lin Jin ficou naturalmente chocado. Ele se lembrou abruptamente daquela mulher estranha da noite passada que declarou, logo antes de sair, que suas qualificações como avaliador certificado de bestas haviam sido revogadas. Naquela época, ele apenas presumiu que fosse uma brincadeira, mas quem sabia que ela estava falando a verdade? Respirando fundo, Lin Jin se esforçou para se acalmar. Já que tinha chegado a esse ponto, não havia sentido em discutir. Seus planos futuros estavam, sem dúvida, arruinados. Ele queria fazer o exame de avanço, mas agora que ele foi destituído de sua identidade como avaliador de bestas, ele definitivamente não seria capaz de fazer o exame. Mas e daí? Se ele fosse destituído de suas qualificações como avaliador certificado de animais, ele poderia fazer o exame novamente. E não apenas o exame de certificação, ele faria o exame de avanço também. Embora essa ideia parecesse absurda, para Lin Jin, que possuía o Museu das Bestas Mortais, isso não era problema algum. Que direitos você tem para revogar a qualificação do avaliador Lin? De repente, uma voz irritada surgiu. Era Zhao Ying. Como um leão enfurecido, seu rosto estava vermelho brilhante de fúria. Com todos os direitos que o inspetor da sede possui. Zhang He não conseguiu resistir a falar. Seu rosto ainda estava inchado depois de ter sido espancado por Dong He ontem. Lin Jin não se importava nem um pouco com Zhang He, mas não podia deixar Zhao Ying em paz. Ele queria segurá-la, mas Zhao Ying continuou atacando-os com grande determinação. Isso é um abuso de poder sem evidências. Não estou convencida. Usarei minha identidade como aprendiz para testar o avaliador Lin. Como um avaliador de bestas certificado, seja em habilidades ou caráter, ele é impecável. Estou solicitando uma reavaliação. Se o avaliador Lin realmente não for adequado para sua função, estou disposto a assumir a responsabilidade por quaisquer consequências. Conte comigo. Lu Xiaoyun e Andong correram. Eu, Lu Xiaoyun, estou disposto a garantir o avaliador Lin. Eu, Andong, estou disposto a garantir o avaliador Lin. Os 3 aprendizes se aproximaram e abaixaram a cabeça em sinal de súplica. Lin Jin engoliu em seco. Ele se sentiu tocado. E vocês acham que são dignos? Wang Yi zombou. Vocês 3 são apenas aprendizes, não avaliadores oficiais de bestas. Que direito vocês têm de atestar por ele? O que vocês vão apostar? Estou avisando para vocês pararem de causar problemas. Esta é uma decisão da sede. Se vocês não quiserem mais ficar na associação, vocês podem sair todos juntos. Eu não vou impedi-los. Tudo bem, eu vou só dei. Lu Xiaoyun imediatamente explodiu em raiva. Mas antes que ela pudesse terminar, Lin Jin cobriu sua boca em um movimento hábil. Lu Xiaoyun fazia gestos ameaçadores, mas o único som que saía eram gritos abafados. Já chega, vocês 3. Lin Jin gritou severamente. Avaliador Lin, Andong recebeu tamanha graça de você. Agora que meu benfeitor está sendo humilhado, como eu poderia ficar parado e assistir? Juro seguir. Calem a boca. Lin Jin olhou para eles, enfurecido. Andong imediatamente fechou a boca. Ainda assim, ele não conseguia parar de chorar. Um garotão como Andong, que costumava sorrir brilhantemente o tempo todo, estava realmente chorando. Não apenas ele, até Zhao Ying e Lu Xiaoyun tinham lágrimas nos olhos. Para Lin Jin, ficar bloqueado nos portões da associação, onde todos estavam assistindo, e depois Wang Ji aparecer aqui deliberadamente só para anunciar isso a todos, foi um ato flagrante de humilhação. Ele não poderia ter mandado Lin Jin para um canto e lhe dado a notícia em particular? Isso foi evidentemente premeditado. Wang Ji começou a planejar isso no momento em que recebeu a notícia da sede. Nenhum dos 3 aprendizes conseguiu ficar parado e assistir Lin Jin sendo envergonhado. Depois de passar alguns dias juntos, eles aprenderam a compartilhar suas alegrias e tristezas. E sendo jovens, era natural que eles ficassem de cabeça quente diante da injustiça. Era a natureza humana.
Se Lin Jin fosse uma pessoa comum, ele poderia ter perdido a sanidade naquele instante. Ele teria um acesso de raiva, envergonhando a si mesmo, ou desmaiaria de raiva e se tornaria motivo de chacota. Mas Lin Jin não era um homem comum. Ele deu um tapinha no ombro de Andong, bagunçou a cabeça de Lu Xiaoyun e enxugou as lágrimas de Zhao Eng antes de dizer: Eu entendo seus sentimentos. Se você ainda tem respeito por mim como seu professor, obedeça minhas ordens. Não diga mais nada e permaneça na associação. Aprimore suas habilidades e aumente seu conhecimento. Deixe todo o resto comigo. O trio assentiu e Lin Jin se virou para Wang Ji. É natural seguir ordens do quartel-general. Chefe Wang, deixe-me perguntar. O quartel-general revogou minhas qualificações como avaliador certificado de bestas e não disse mais nada. Lin Jin perguntou. Wang Ji caiu na gargalhada. Lin Jin, isso não foi o suficiente? Tudo bem. Se você quiser ouvir, deixe-me repetir para você. Isso mesmo. O quartel-general apenas ordenou que suas qualificações como avaliador certificado de bestas sejam revogadas. Você ouviu isso claramente? Lin Jin assentiu. Está bom então. Então vou me registrar para o exame de certificação de avaliador de bestas que acontecerá depois de amanhã. Chefe Wang, até lá. Dito isso, com um movimento de manga, Lin Jin foi embora. A multidão ficou inicialmente atordoada, mas logo depois começaram a gargalhar. Lin Jin enlouqueceu? Ele acha que pode passar. Que piada! Ele realmente acha que é digno de se tornar um avaliador de bestas certificado. O inspetor da sede não é cego. Se eles não tivessem provas da incompetência de Lin Jin, por que revogariam suas qualificações? Ele está apenas se envergonhando neste momento. Wang Ji também estava rindo enquanto balançava a cabeça. E mal posso esperar para você fazer o exame. Mas, ao fazer isso, você estará apenas questionando a decisão do inspetor. Essa pessoa ainda está na cidade do bordo. Se eles descobrirem sobre isso, deixando de lado o fato de que você não passará, eles ainda o impedirão de se tornar um avaliador de bestas. E Wang Ji iria garantir que o inspetor soubesse disso. Além disso, ele sabia que um inspetor enviado pela sede não seria alguém de status comum. Se essa figura proeminente fosse ofendida, Lin Jin não seria capaz de se redimir, não importa o quão incrível ele fosse. Dentro da Associação de Avaliação de Bestas, enquanto Tan Lin ouvia o relatório de Wang Ji, ela se lembrou do que aconteceu na noite passada e a fúria ressurgiu em seu coração, o que fez sua expressão escurecer. Ele não está disposto a se render? Essa pessoa não só é sem vergonha, como também não conhece seu lugar. Ela refletiu entre dentes. No entanto, Tan Lin permaneceu composto na superfície e disse fracamente: Se ele quer fazer o exame, deixe-o. O quartel-general não o privou do direito de fazer o exame. Apesar de dizer isso, era óbvio que Tan Lin ainda estava furiosa. Wang Ji esperava por tal resposta, então ele disse: Foi minha culpa por ser muito leniente que um fracasso como ele apareceu na associação. Certo, o Elder Tan já saiu. Ele se comportou respeitosamente. Tan Shun, formalmente conhecido como Ancião Tan, era o avaliador de bestas de rank 3 da sede que a mansão do senhor da cidade havia convidado. O homem ocupava uma posição incrível na sede e também era o pai da inspetora Tan Lin. Tan Lin balançou a cabeça. Meu pai ainda está no fluxo espiritual do fogo terrestre, discutindo como fortalecer o selo junto com o Ancião Mu e o Ancião Du. Eles podem demorar um pouco. Eu ficarei aqui e esperarei até que ele volte. Fim dos capítulos do 66 ao 70. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!